de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, vocês devem estar achando estranho que o Cristo não está aqui no altar, né? Mas deu um probleminha aí na parede, a gente precisou fazer um ajuste aí para conter que não entre água aí. Nos cantos está tudo entrando água, então nós precisamos tirar o Cristo. Aí depois nós vamos colocar de novo com uma pintura bonita ali atrás. Ao longo dessa semana nós vamos organizar isso. Nós estamos meditando as leituras do domingo de número 29. É o 29º domingo da nossa caminhada de tempo comum. Tempo comum, a gente já sabe a cor, a gente já sabe quantos domingos tem, e a gente sabe que no tempo comum nós precisamos alimentar no nosso coração a esperança. Esperança de que dias melhores virão, esperança de que as nossas lágrimas serão enxugadas, esperança de que um novo sol, um novo tempo vai nascer. E nesse final de semana, a palavra de Deus nos convida a estreitar o nosso relacionamento com Deus. Olha só que bonito, a estreitar a nossa relação com Deus. O que é que a palavra de Deus está nos pedindo? Que nós nos tornemos mais amigos de Deus, que nós nos tornemos mais íntimos de Deus. Estreitar o relacionamento é isso, é tornar íntimo de Deus, a ponto de decifrar o que Deus quer para a minha vida. Só os íntimos de Deus conseguem saber da vontade de Deus para a sua vida, conseguem saber dos projetos de Deus para a sua vida. Só os íntimos de Deus recebem os milagres que Ele tem guardado para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser amigo dele. Quando a gente tem um amigo que é muito próximo, o amigo sabe das nossas necessidades, sem a gente precisar ficar falando. A amizade verdadeira, a gente consegue se comunicar no olhar. Não precisa dizer palavras nenhuma. Mas amizades que não são verdadeiras, aí a gente não consegue. Por isso, a palavra de Deus vem nos convidar a sermos amigos verdadeiros de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada lá do livro
do Êxodo. Livro do Êxodo é Antigo Testamento, né, gente? Ninguém vai falar que é Novo Testamento aqui. O Antigo Testamento, ele faz parte, ele é o segundo livro da Sagrada Escritura. Primeiro livro, livro do Gênesis. Depois o segundo, Êxodo. E aí, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, os judeus chamam de Pentateuco. Os 5 primeiros textos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o livro sagrado dos judeus. Então, o livro do Gênesis, o segundo livro da Sagrada Escritura, alguns dizem que foi escrito pelo próprio Moisés. Mas os estudiosos dizem que esse livro ele foi sendo escrito ao longo de 6 séculos, contando histórias do povo, contando os feitos de Deus em favor do seu povo. E só no século VI antes de Cristo que fizeram lá uma redação final, e aí surgiu o livro do Êxodo, que na verdade acaba sendo uma continuação do livro do Gênesis. Então, no livro do Êxodo, nós vamos encontrar passagens muito bonitas, textos muito bem elaborados. Por exemplo, Moisés conduzindo o povo pelo deserto. Nós vamos encontrar no livro do Êxodo. Depois nós vamos encontrar a passagem do povo pelo Mar Vermelho, a pé enxuto. Nós vamos encontrar o momento em que Deus dá a nova lei para Moisés, lá nas tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Nós vamos encontrar dentro do livro do Êxodo o momento em que Deus sacia a fome do seu povo, fazendo cair pão do céu, o maná. Então, o objetivo do autor desse livro do Êxodo não é outro senão manter viva a memória do povo hebreu, do povo de Deus, para que o povo não se esqueça nunca de tudo aquilo que Deus fez ao longo da sua história. E esse texto que foi sugerido hoje nos coloca diante de uma briga, diante de um confronto violento entre os hebreus, que era o povo de Deus, e um outro povo chamado Amalecita. Os Amalecitas, gente, se nós olharmos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 15 e do versículo 17 para frente, nós vamos descobrir que esse povo, os Amalecitas, era um povo muito cruel. Moravam no deserto e ficavam no deserto o tempo todo preparando emboscada para quem passasse por aqueles caminhos. Ou seja, o povo de Deus passava por ali, portanto, preparavam emboscada para saquear as caravanas, para matar o povo de Deus. Então eram considerados inimigos do povo hebreu. E aí o texto diz que enquanto o povo, chefiado por Josué, estava combatendo contra os amalecitas, o que é que Moisés estava fazendo? Estava rezando. Estava implorando a ajuda de Deus. E o texto é mais ousado ainda em dizer que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, ou seja, rezando a Deus, o povo de Deus ganhava a batalha. E quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, aí os amalecitas dominavam a situação. Ô, gente, tem gente que fala que não pode, que a liturgia diz que não pode, na hora do Pai Nosso, a gente levantar a mão assim, é só o padre que tem que levantar a mão. Olha só que coisa interessante. A oração do Pai Nosso, de fato, liturgicamente, não precisa levantar a mão. Mas a oração do Pai Nosso nos coloca como crianças diante de Deus, querendo que Deus nos pegue no colo. O fato de levantar a mão, a criança quando quer que o pai a pegue no colo, ela não fala, ela levanta os braços e o pai a recolhe e pega no colo. Assim somos nós na nossa infância espiritual. Quando nós estamos carregados de problemas, carregados de dores na nossa vida, a gente só quer que Deus nos pegue no colo.
só quer que Ele acalme um pouco essa tempestade que entra na nossa vida. E aqui, 600 anos antes de Jesus nascer, Moisés já sabia que se estendesse a mão, Deus o pegaria no colo e o ajudaria a vencer as dificuldades da vida. Não importa se o que aconteceu aqui, se de fato isso é verdade, o que o autor está querendo nos ensinar é que a nossa libertação, ela também acontece pelo esforço nosso. Precisa de um milagre, não fica sentado esperando, não. O esforço nosso também agrada o coração de Deus. A oração é preciso saber invocar a Deus, com perseverança, com insistência, só assim nós vamos vencer as batalhas da vida. Hoje nós também somos convidados a percorrer esse caminho, a descobrir que existe um Deus que nos liberta de todo mal, que existe um Deus que é capaz de nos libertar da depressão, de nos libertar das drogas, do alcoolismo, da leviandade, de uma vida desregrada, que existe um Deus que age na nossa história, que age no coração de todos aqueles que lutam para se libertar de tudo isso. Portanto, existe um Deus que age na nossa história. Se nós quisermos um mundo melhor, nós precisamos recorrer a esse Deus. Não pensem que homem algum é capaz de nos proporcionar um mundo melhor. Deus sim é capaz. E esse mundo melhor, ele começa a tecer, ele começa a construir esse mundo melhor dentro do nosso coração. A nossa segunda leitura, ela foi tirada da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 3 e o versículo 14 para frente. Essa segunda leitura, ela foi escrita provavelmente 80 anos depois de Cristo. Então, depois que aconteceu toda aquela tragédia com Jesus, depois que pregaram Jesus na cruz, depois que Jesus subiu ao céu, depois que Jesus enviou o Espírito Santo, aí começa a nascer a igreja de Jesus. As comunidades ou as pessoas que presenciaram os milagres de Jesus, as pessoas que estiveram junto com Jesus lá no Calvário, agora se reúnem em comunidades para professar e para viver essa fé que Jesus veio semear no nosso coração. Só que essa nova comunidade, ela não é bem vista pelos judeus. Tanto é verdade que era chamada de seita cristã. E isso fez com que muitos desencadeassem uma perseguição contra esses seguidores de Jesus Cristo, com o intuito de acabar com tudo e voltar a ser só o judaísmo. Então começam a perseguir a igreja de Cristo. E aí os cristãos começam a ficar escondidos. E muitos têm vergonha de professar a sua fé publicamente, porque tem medo de ser perseguido, tem medo de ser morto. Então foi esfriando aquela onda bonita daqueles seguidores de Jesus Cristo. Foram perdendo o entusiasmo. E aí, meus irmãos, quando uma comunidade está esfriando, qualquer espertinho lança as sementes de uma nova doutrina dentro das comunidades. Era isso que estava acontecendo aqui. Perceberam que a comunidade estava esfriando e aí levantaram ali alguns dizendo: olha, nós precisamos seguir esse caminho. Nós precisamos seguir essa doutrina. E aí começaram a inventar coisas com o intuito de completar a fé daquele povo. Então, São Paulo escreve para a comunidade, para Timóteo, dizendo assim que é preciso redescobrir o entusiasmo pelo Evangelho. Mas antes é preciso defender a doutrina recebida dos apóstolos. Ou seja, dentro da comunidade já tinha várias doutrinas, e a dos apóstolos estavam sendo esquecidas.
E como é que nós vamos distinguir o que é verdadeira doutrina do que é doutrina falsa? E essa pergunta serve para nós hoje. Quando a gente liga os nossos televisores na madrugada, a gente fica perdido. Quem é que está falando a verdade? Agora apareceu apóstolos, bispos, profetizam, até bispa tem. Anunciando, olha, o caminho é esse. Como é que nós vamos saber se nós não estamos sendo enganados? São Paulo deixa muito claro. São Paulo diz assim: a verdadeira doutrina, ela tem o selo de autenticidade quando quem anuncia, quem ensina, é um sucessor legítimo dos apóstolos. É São Paulo que diz. Ou seja, é aquele que recebeu essa doutrina dos apóstolos. Os sucessores legítimos dos apóstolos. Esses transmitem a verdade recebida em conformidade com a Sagrada Escritura. Porque é na Sagrada Escritura que está a sabedoria que nos conduz à salvação. E aí ele continua lá no finzinho dizendo: insista, argumente, repreenda, aconselha, mas não permita que falsas doutrinas entrem nos vossos corações. Porque é tudo que o inimigo quer de nós, gente. É permitir, é quando nós permitimos, quando lá no nosso coração aparece uma pequena rachadura, ou uma pequena trinca, e a gente não cuida daquilo ali, e aquilo vai se abrindo, e aí vem o inimigo e coloca ali. Primeiro coloca a semente do indiferentismo, dizendo assim: não precisa acreditar em nada não. Basta a tua amizade, a tua intimidade com Deus e está tudo certo. Para que você precisa acreditar em Nossa Senhora? Acredita em Deus. E aí vai colocando essas sementes ali, e aí nós vamos concordando com aquilo. Dali a pouquinho, o nosso coração está todo dominado por doutrinas que não nos conduzem à salvação, semeadas por homens que tiveram outros interesses, senão o interesse do Evangelho. E por fim, nós olhamos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Ao longo desse ano inteiro nós vamos ler trechos do Evangelho de São Lucas. E nesse capítulo que nós lemos hoje, Jesus conta uma história, né? Entre as muitas histórias que Jesus conta, hoje ele conta essa história de uma viúva e de um juiz. A viúva injustiçada, a viúva vítima da prepotência dos homens, a viúva que estava apenas querendo justiça, e ela vai se queixar com o juiz, e aí o Evangelho diz que o juiz, por muito tempo, não quis fazer justiça a favor dessa mulher. E aí tem o juiz, e o juiz que o Evangelho faz questão de dizer que não acreditava em Deus, não temia e não respeitava homem nenhum. Portanto, era um homem prepotente, era um homem arrogante, um homem autossuficiente. Mas esse homem resolve fazer justiça só para se livrar daquela viúva. Na verdade, ele diz aqui que ficou com medo de apanhar da mulher. Não foi isso? Para que ela não venha agredir-me. Então ele se livra dessa mulher fazendo justiça. Então o evangelista Lucas, ao escrever esse texto, ele quer nos apresentar nesse evangelho a seguinte questão: se o juiz, que é um homem mau, um homem prepotente, um homem insensível, se ele é capaz de resolver o problema daquela mulher por causa da sua insistência, será que Deus não vai escutar os seus filhos? Será que Deus não vai escutar os seus eleitos? Gente, na língua portuguesa, esse tipo de linguagem é conhecido como retórica. O que é uma retórica? É a arte de usar uma linguagem para se comunicar de uma forma eficaz. Tem algum professor de português aqui? Se eu estiver errado, me corrija.
Então, o evangelista Lucas, ele usa desse recurso. É evidente que se até um juiz mau, ele faz coisas boas, quanto mais Deus, que não é mau. O que é que Deus pode fazer por nós, gente? Se aquele homem que... Então, diante do contexto em que esse texto foi escrito, contexto de perseguição, ano 80 depois de Cristo, Lucas deixa muito claro que Deus não abandona o seu povo, que Deus não é insensível ao apelo do seu povo. E isso, somado com a reflexão da nossa primeira leitura, que fala da oração, nos dá a ideia de que como deve ser construído o reino de Deus. O reino de Deus precisa de oração. O reino de Deus não precisa de luta armada. O reino de Deus não precisa de ideologias. O reino de Deus precisa de oração. E eu dizia para as crianças ontem, olha só como a natureza nos ensina que nós precisamos de oração. Semana passada nós celebrávamos São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia. E aí eu dizia para as crianças ontem, prestem atenção. Quando tiver armando uma chuva bem forte, quando tiver aquela ventania, prestem atenção onde os passarinhos eles vão se esconder. Eles entram na copa das árvores e não procuram o tronco mais grosso para se esconder. Eles vão nos ramos mais finos. E aí vem aquela ventania, a gente olha da janela, o passarinho está lá balançando de um lado para o outro, caindo água sobre ele, mas ele não arreda o pé dali. E também não cai daquele galho. E por que é que o passarinho não cai, gente? Os biólogos vão ensinar. Quando o passarinho dobra a articulação do joelho, as garras dele, movimentadas por um músculo, elas se fecham. Ou seja, joelho dobrado, os pés estão firmes. E a natureza nos ensina isso. Joelho dobrado é sinal de que os nossos pés vão ficar firmes, venha tempestade que vier, venha ventania que vier. Mas é preciso estar com os joelhos dobrados. Joelho no chão, inimigo vencido, inimigo derrotado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre este altar